dia, sejam bem-vindos a mais uma live oracional do podcast Jovem Cristão. Sejam bem-vindos. Meu nome é Lucas. Meu é Robert. E o meu é Maria Clara. E sejam bem-vindos a mais um momento de oração. E eu já convido você agora, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, porque assim você ajuda a nosso canal a crescer. E convido você também agora a pegar o Salmo 25, 26, que a gente vai refletir nesse dia de hoje. Salmo 25, 26. E enquanto você vai pegando, né, já vai pensando agora qual a intenção que você quer pedir nesta noite, neste momento de oração. Se você já está participando da live há mais tempo, também lembra das intenções que você já tem pedido desde o início da quaresma, ou do momento que você começou a participar das lives com a gente. Já vai colocando essas intenções nas suas mãos como se fosse num cesto, para na hora da nossa oração a gente entregar nas mãos de nosso Deus. E eu quero aproveitar este momento, né, e colocar também a intenção deste momento pelo Papa Francisco, pela continuação da recuperação de saúde dele, ele que já tá em casa, né, tendo os cuidados em casa. Quero pedir pelo Dom Geraldo, ex-pároco da nossa paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, aqui de Viçosa, que está em tratamento de câncer de rins. Quero pedir também a intenção de todos os outros enfermos do mundo todo, aqueles que você conhece, aqueles que a cada um de nós conhecemos, intenção de você que participa do nosso podcast, e nos escuta, né, e tem participado das nossas lives, que nosso Senhor acolha tudo com carinho e amor. E iniciemos nosso momento em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora das Dores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Alguém da nossa equipe se habilita a fazer a leitura pra gente? Eu leio aqui. Beleza. Justificação do inocente. Salmo de Davi. Fazei-me justiça, Senhor, pois tenho andado retamente, e confiando em vós, não vacilei. Sonda-me, Senhor, e provai-me. Escutai meus rins e meu coração. Tenho sempre diante dos olhos vossa bondade, e caminho na vossa verdade. Entre os homens iníquos não me assento, nem me associo aos trapaceiros. Detesto a companhia dos malfeitores. Com os ímpios não me junto. Na inocência lavo as minhas mãos, e conservo-me junto do vosso altar, Senhor, para publicamente anunciar vossos louvores e proclamar todas as vossas maravilhas. Senhor, amo a habitação de vossa casa e o tabernáculo onde reside a vossa glória. Não leveis a minha alma com a dos pecadores, nem me tireis a vida com o dos sanguinários, cujas mãos são criminosas e cuja destra está cheia de subornos. Eu, porém, procedo com retidão. Livra-me e cede-me propício. Meu pé está firme no caminho reto. Me assemelhas, bendirei ao Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
E eu convido você a fechar teus olhos agora e deixar que esse salmo penetre no teu coração, como a água que cai sobre a terra e passa por entre as rachaduras da terra e vai umedecendo a terra, o solo que está seco, e ele vai se umedecendo. E agora a pergunta é: o que que esse salmo quer dizer para a gente? Qual que é a emoção desse salmo para a gente? O sentido dele para a gente? Durante a leitura, teve algum versículo em especial que chamou muito mais a tua atenção, que tocou o teu coração de alguma forma? Ou que te incomodou um pouco? Releia essa parte e deixe que o Espírito Santo te conduza. Conduza o teu coração neste momento. E para ajudar a nossa reflexão, eu peguei uma outra Bíblia que eu tenho, que na nota de rodapé, quando fala sobre exatamente esse salmo, ele primeiro cita a carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, e diz assim: Deus nos escolheu no Cristo para que sejamos santos e sem mancha. Efésios 1, versículo 4. E aí, no comentário do Salmo diz assim: o salmista não ousa dizer que é sem pecado, mas protesta a inocência quanto às faltas que lhe são impostas. Lavando simbolicamente as mãos como Pilatos, versículo 6, agradece a Deus sua absolvição, que fica mais clara na disposição de versículos proposta por Volt. É melhor nos entregar ao julgamento de Deus que nos deixar abater pelo dos homens. E agora, o que será que Deus está querendo dizer para a gente com esse salmo? A gente vê na perspectiva de um ser humano pedindo a Deus a justiça pela sua inocência. E é melhor receber e viver na justiça de Deus do que na justiça dos homens. A gente sabe que Deus ele conhece o mais íntimo de todo o coração humano. Ele é onisciente, ou seja, tudo sabe. E ele sabe quando a gente está agindo mal e quando a gente está agindo corretamente. E lembrando, né, daquilo que a gente refletiu desde lá, do primeiro dia de live até hoje, Deus ele nos chama a ter confiança nele e com essa confiança acreditar que quando a gente se entrega nas mãos dele, ele age da melhor forma na nossa vida. Lembrando que o melhor não é aquilo que a gente escolhe, mas ele como um pai que ama o seu filho, seus filhos, ele cuida e educa. Então tem hora que o filho vai berrar, vai querer reclamar. Às vezes precisa tomar um remédio amargo. O pai, mesmo assim, ele vai fazer o esforço para dar o remédio amargo para o filho, mesmo que o filho não queira. Então tem hora que a gente vai ter que passar por algumas coisas que Deus vai saber se é melhor, vai considerar que é melhor para a gente ou que não vale a pena a gente vivenciar, ele vai tirar. Então é nesse sentido, o convite para a gente hoje é ver com essa ótica. Deus nos escolheu no Cristo para que sejamos
santos e sem mancha. E como que essas manchas são tiradas de nossa alma? Como que a gente se torna santo? O que que nos santifica? Segundo aquilo que a gente refletiu lá também, né, no Novo Testamento, tanto São Paulo, São Tiago, São Pedro, em suas cartas, disseram que a santificação passa pela cruz, passa pelo sofrimento, pela purificação. Então, nesse sentido, para a gente ser santo, a gente tem que passar por dificuldades na nossa vida, porque sem cruz a gente não consegue alcançar o céu. Mas, ao mesmo tempo, Deus, ele cuida da gente. Então tem hora que se a gente estiver passando por aperto, ele vai tirar a gente das situações. Quando a gente estiver injustamente sendo condenado, a gente tem que confiar nele, porque ele vai cuidar de todas as situações. Então, tipo, se Deus permitir alguma coisa, louvado seja ele, porque vai ser melhor para nossa vida. Mas se a gente estiver vivendo alguma coisa que não é bom para a gente viver, não aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus, Deus vai tirar do nosso coração. E eu me recordo agora, até mesmo de um testemunho que até o Hobbes tinha dado pra gente há um tempo atrás, que quando ele pediu para Deus sobre um relacionamento, Deus foi e tirou o relacionamento da vida dele e levou ele para um caminho diferente, né? Então, quando a gente reza, coloca as coisas diante de Deus, ele vai tirar a gente das coisas, das situações que não são agradáveis aos olhos dele, que não fazem bem para nossa alma, e vai colocar a gente em situações que são para o nosso bem. Até permitir situações que são para o nosso bem, que parecem ser estranhas. Estranhas no sentido assim, de sofrimento. Por exemplo, quando Jesus Cristo ele disse assim, depois que Pedro, né, falou para ele assim, que ele perguntou, né, quem vocês dizem que eu sou? Aí ele falou, olha, um pessoal está dizendo que você que o Filho de Deus, o Messias, é o Elias, ou algum dos outros profetas, até mesmo João Batista. E aí Jesus perguntou, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, por ação do Espírito Santo na alma dele, disse assim, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse, feliz és tu, Pedro, porque não é um ser humano que disse para você, mas isso foi revelado por ação de Deus. Foi Deus que falou no teu coração. Mas pouco tempo depois, Pedro, depois que Jesus começou a falar, o Filho do Homem vai ter que sofrer muito, vai ser perseguido, vai ser rejeitado, vai ser preso e vai ser morto. E ao terceiro dia ressuscitará. E aí Pedro chegou, chamou Jesus à parte e falou assim, mestre, que isso não te aconteça, que Deus não permita que isso te aconteça. E Pedro escutou talvez uma das piores coisas que alguém poderia escutar. Jesus falou para ele, afasta-se de mim, Satanás, porque os teus pensamentos são dos homens, e não de Deus. Jesus chamou Pedro de Satanás, entendendo que Satanás, para a fé judaica, né, é como se fosse o espírito, um espírito de mal, ou seja, é um conjunto de fatores, de elementos que faz com que a pessoa aja de uma forma específica, ligado, conduzido pelo mal, de certa forma. Então Pedro, ele foi tentado naquele momento e caiu na tentação e cometeu o pecado de pensar na questão de viver a graça, a fé, a viver o processo sem a dor, sem sofrimento, considerando que o sofrimento não é de Deus. Sendo que, se o sofrimento não é de Deus, por que Jesus morreu na cruz? Por que Cristo sofreu no deserto as tentações? Cristo sofreu também. Então quer dizer que sofrimento não quer dizer que não venha de Deus. Às vezes sofrimentos são necessários. A gente escuta na nossa vida, né? Que às vezes tem dor do crescimento e por aí vai. Tem várias dores que a gente precisa passar para a gente fortalecer. Quem faz academia passa pelas dores para a musculatura ficar forte, né? Então, tem sofrimentos que são de Deus, tem sofrimentos que não são. Mas voltando aqui para Davi, ele fez a melhor coisa que uma pessoa poderia fazer, que é, quando eu estou passando por sofrimento,
que eu vou fazer? Eu vou reclamar? Vou procurar a ajuda de outra pessoa? Ou eu vou tentar fugir? Ele procurou a Deus. Ele falou a Deus: Senhor, tira isso de mim. Fazei justiça, Senhor, porque eu tenho andado retamente. Eu tenho confiado em vós e não vacilei. Ele foi quando ele estava sendo perseguido injustamente. E ele foi falando: Senhor, sonda-me e provai. Sonda-me, Senhor, e provai-me. Escutai meus rins. Lembrando que para a fé judaica, os rins são, se eu não me engano, aonde que vem os sentimentos. É meio estranho. Para nossa fé ocidental, é, a gente entende que a sede do sentimento, a sede das vontades é o coração. Para eles, eram os rins. É diferente, é estranho, é uma lógica um pouco diferente. Mas é por isso que ele falou: sondai meus rins e meu coração. Mas do coração, no íntimo do coração, também está ligado à questão da alma. E aí se junta essas duas coisas. Ele foi sem medo. Ó, Senhor, sonda aí para ver se tem alguma coisa errada. Eu tenho sempre diante dos olhos vossa bondade e caminho na vossa verdade. Entre os homens iníquos, não me assento, nem me associo aos trapaceiros. Ou seja, ele foi lembrando das coisas que ele fez de correto para pedir ajuda a Deus. Ontem, no Salmo, a gente refletiu sobre apelar para a misericórdia. Hoje, a gente vai refletir sobre apelar pelas boas obras que a gente faz e pelo nosso evitar de viver no caminho errado. Isso foi o recurso que Davi usou para pedir a Deus a graça. E aí, a pergunta que eu faço para você é: será que você tem feito esse tipo de oração diante de Deus? Será que você tem coragem de fazer essa oração diante de Deus? Eu acredito que diversas vezes na minha vida eu não tive coragem de fazer isso. Porque eu sabia que eu estava errado. Ou então, tipo assim, teve um momento que eu tava até com medo, assim. Deus, ele sabe muito mais coisa que eu. Às vezes a açãozinha que eu tô achando que tá boa deve estar cheia de eu. Então eu não vou ter coragem de pedir pra ele ajuda, não. Mas depois eu fui perceber que esse tipo de reação é errada, porque acaba fazendo com que a gente se feche na gente mesmo e deixe de procurar Deus. Mesmo quando a gente estiver errado, a gente tem que procurar Deus, porque é com a ajuda dele que a gente vai conseguir se arrepender e procurar o caminho certo. Sem ele, a gente não pode fazer nada. Não há santidade sem Deus, sem a ajuda de Deus. Não tem como a gente purificar nossa alma sem a ajuda de Deus. Então não tem como a gente fazer nada sem Deus. Então, nesse sentido, até mesmo, seja reconhecendo nossos erros, seja reconhecendo que a gente está sendo perseguido injustamente, busquemos a Deus. E eu vou passar a palavra para o pessoal aí, quem quiser colocar alguma coisa, fique à vontade. Eu fiquei aqui, estava aqui tentando procurar palavras aqui, vendo alguma coisa que podia me identificar, né? Igual o Lucas estava começando lá na nossa oração, ele fala assim: fecha os olhos e tenta imaginar, né, o que o texto traz para você. Eu estava escutando ele falar aqui e comecei a imaginar que estava aqui lendo algumas coisas aqui, tentando achar palavras que dá para interpretar aqui bem o texto. Igual aqui, você pega no versículo 3: tenho sempre diante dos seus olhos vossa bondade, e caminho na vossa verdade. Entre os homens iníquos não me assento, nem me associo aos trapaceiros. Detesto a companhia dos malfeitores. Com os ímpios não me junto. O que quer dizer isso? Pelo que eu estava dando uma lida aqui na internet, basicamente sobre isso, que quer dizer algumas coisas, fala que ele não se assenta no meio de trapaceiro. O que é? Gente falsa. Gente mentiroso, gente duas caras, gente que rouba,
gente que não segue aquilo que é a verdade de Deus, né? E o que Davi fala aqui? Davi fala que ele foi sempre justo com Deus, que ele nunca andou no meio desse tipo de povo que queria fazer sacanagem com o outro, né? E aí a gente pega pra gente mesmo, igual o Lucas estava falando aí. Será que eu muitas vezes tenho perguntado para Deus o que eu tenho feito tá certo? Então eu mesmo questionei que agora aqui. Será que eu tenho perguntado para Deus se essas lives oracionais que eu tenho feito todos os dias à noite, eu fiz para Ele ou fiz para mim? Eu fiz porque eu gostei de fazer, virou costume de todo dia de noite estar fazendo. Eu tô fazendo para agradar Lucas, porque não tô fazendo para não deixar o Lucas sozinho aqui, para não fazer sozinho. Eu tô fazendo para Deus. Eu tô fazendo para a honra de Deus. Que é uma frase que Frei Gilson falou uma vez no livro Imitação de Cristo, que fala assim: Senhor, tudo que eu fizer não for de honra, se não for para honrar e glorificar o Senhor, para mim nada tá feito. Para mim não serve para nada. Se eu levanto de manhã cedo, eu não glorifico o Senhor, meu dia não está perfeito. Se o meu trabalho não glorifica o Senhor, não está perfeito. Então eu penso assim, tudo que a gente faz, será que essa live que eu estou fazendo é para Deus mesmo? Né? Claro, eu faço para Deus. Meu coração e na minha cabeça, todo dia eu venho aqui, sento, faço, mas e Deus? Tem visto isso como uma forma para Ele? Sabe, eu, né, sempre quero que Deus veja que eu estou fazendo de coração a Ele, para glorificar Ele. Porque eu não quero chegar um dia lá no paraíso, diante de Deus falar assim: você é um hipócrita, você andava com trapaceiro, você andava com malfeitores. Mas fala, Deus, eu nunca dei com ladrão, nunca dei com bandido. Mas não precisa andar só com eles, não. Você andava com mentirosos. Quem que eram os mentirosos? Era eu mesmo. Direis a verdade vos libertará. Né? Frei Gilson, na maioria de suas lives, ele fala isso. Né? Algumas músicas que ele fala, ele também fala isso. Né? Então aqui, ó, não leveis a minha alma com a dos pecadores, nem me tireis a vida com a dos sanguinários. Tipo, ele fala para não fazer com eles, não fazer comigo como fez com eles. Se caso um dia chegar na sua glória e tiveres que escolher entre o bem e o mal ali, né? Aqueles que te seguem, aqueles que não te seguem, que eu seja protegido. Ele fala que quando chegar o momento certo, que a gente for para a glória dele, para viver junto a ele, ele vai separar o joio do trigo. Né? Que ele me separe para ser trigo. Que não faça de mim assim como vai fazer com o joio, que será lançado na sarça ardente, né? Será lançado no fogo eterno, que eu fique na glória, que eu fique ali junto com o trigo, para que esse trigo seja moído e transformado em pão, o pão da vida, que é o mesmo pão que Jesus deu para a gente como forma de mostrar que aquilo ali é sua própria carne. Ele fala, né, para os apóstolos: pega o pão representativo, fala, isso aqui é a minha carne. Aquele que comer deste pão estará comendo da minha carne. Eu me unirei a vocês. É igual eu expliquei ontem, né, Lucas? A gente já conversando sobre isso aqui, que dentro de 1 minuto e meio não tem nenhuma parte do seu corpo que não tenha a presença de Deus. Porque o pão, ele dissolve inteiro. Ele corre para o seu corpo inteiro. Então, tipo assim, livra-me e sede-me propícios. Meu pé está firme no caminho reto. Nas assembleias bendirei ao Senhor. Meu caminho está reto. Meu caminho ali, ó. Foco em Cristo.
sabe? Andar sempre ali, ó, para que eu nunca me desvie, para que nada, nem no inimigo, como aquele filme Oficina do Diabo, mostra muito o inimigo ali, ó, no ouvido da gente. Faz isso, faz aquilo. Ah lá, ó, tá vendo? Você não serve pra nada. Olha, ele tá vendo? Fulano ali. Olha lá, fulano fazer fofoca ali. Você começa a ficar estressado. E já vim só ali, ó, no seu ouvido. Para que você fecha, né? Como o Frei Gilson falou uma vez, a gente deve selar os nossos ouvidos. Pedir a Deus para selar, para que sempre só ouça a voz de Deus. Porque quando a gente sela os nossos ouvidos em nome de Jesus, o diabo não consegue falar. Porque Cristo protegeu o seu ouvido. Né? Cristo protegeu. Quando você sela a sua boca, Cristo protegeu a sua boca. Para que da sua boca não saia palavras que não seja da glória de Deus. Como palavrões, né? Falou um padre hoje, estava vendo no Instagram, um padre falando que toda vez que falamos palavrões, é um demônio que chamamos para nossa vida, para o nosso meio, para o caminho que a gente está. Porque Deus não fala palavrão. Quando a gente se sentir nervoso, clame o nome de Deus. Né? E então a gente tem que estar sempre firme no caminho de Deus. Sempre firme no caminho, por mais que seja difícil. Por mais que tudo na vida você parece que está desabando ali, ó. Confie em Deus. Confie em Deus, que quando a vida dele estava desabando, que ele achava que nada ia para frente, ele acreditou no Deus. Acreditou no Pai. Ele apanhou, foi cuspido, colocaram a coroa de espinho na cabeça dele. Quando ele estava com sede, deram vinagre para ele beber. Furaram seu peito, furaram seu braço, furaram suas pernas, rasgaram suas costas todas, viraram o peito para frente, bateram no seu peito. Pegou uma cruz que nem era dele. Deslocaram o ombro dele porque ele era pequeno em relação à cruz. Porque quando eles faziam uma cruz naquela era antiga, a cruz era feita do tamanho da pessoa. Mas se vocês pegarem lá atrás, quem que era para ser crucificado? Quando Pilatos colocou Jesus lá no meio do povo, junto com Barrabás, ele perguntou: quem vocês querem que eu livre? Jesus ou Barrabás? O povo gritou Barrabás. O povo escolheu um assassino. A cruz era de Barrabás. A cruz era para Barrabás. A cruz era para a gente. Muitas vezes a gente era o Barrabás. A gente era a cruz que Cristo carregou. Que nós escolhemos dar para Cristo. E atiramos de nós, damos para Ele carregar. Tudo aquilo que a gente tinha. Todo pecado que a gente estava com Ele. A gente deu para Cristo carregar na cruz. Para Ele carregar sozinho. Para Ele sofrer sozinho. Porque ali não tinha ninguém com Ele. Lá depois apareceu, né, um rapaz para ajudar ele a carregar a cruz, mas já estava praticamente no final do caminho. Mas Jesus passou por tudo sozinho, em silêncio. Jesus não reclamou hora nenhuma, Jesus não chorou hora nenhuma, Jesus não pediu para desistir hora nenhuma. Jesus passou em silêncio. Ele ficou em silêncio o tempo inteiro. Claro, ele caía, por quê? Porque ele já não tinha muitas forças no corpo. Depois de ter apanhado muito, o ombro dele já estava bem, né, arrebentado, porque eles bateram muito nele. E a cruz era pesada. Para ele, a cruz era muito pesada. Ele ter apanhado muito e carregar uma cruz que era praticamente 2 vezes maior que ele, mais pesada do que ele. Chegou no ponto que ele nunca estava aguentando mais carregar aquilo, mas ele se levantava. Toda vez que ele caía, ele se erguia cada vez mais forte. Ele se erguia porque sabia que aquilo ali tinha um propósito muito maior. Muito, muito maior. E ele se erguia.
E é isso que ele ensina pra gente. Pega o caminho da cruz de Jesus, desde quando eles pegam a cruz e põem nas costas dele. É o caminho do Calvário. Eles põem a cruz nas costas dele. E ele começa a ir andando. E Jesus não vai andando em linha reta, ele tem que subir um morro. Para ele chegar lá na montanha. Imagina você, na sua trajetória até Deus. Deus não está na sua frente. Deus está para cima. Deus está lá em cima. Deus está lá em cima te esperando. E ele fala com você, vem. Eu tô aqui, ó. Vem. Mas para você vir, você tem que carregar a sua cruz. Assim como Cristo carregou a dele. Cristo chegou aqui através da cruz. Cristo chegou aqui trazendo a sua cruz. Sua cruz suja de sangue. E você está disposto a pegar a sua cruz e ir ao encontro de Jesus? Mesmo caindo? Porque Jesus caiu o quê? 3 vezes, né, Lucas? Se eu não me engano. 3 vezes. E você está disposto a cair quantas vezes para Cristo? Para se reerguer. Que você vai cair. Vai cair no pecado, vai vacilar em algumas coisas, mas você vai cair e vai se reerguer. Vai se levantar. Vai se mostrar firme e vai seguir em frente. Porque enquanto você tiver com sua cruz, você vai apanhar. Muito. Vai apanhar dos outros. Porque quando você começa a seguir Jesus, você começa a seguir a Cristo, você é condenado. Todo mundo quer apontar dedo para você, porque você está bebendo uma cerveja no barzinho, acha que você não pode, porque você está ali num churrasquinho com a família ou com os amigos, ou porque você está num ambiente e fala assim, não fala muito não que o santinho está ali, ó. Então, tipo assim, você é condenado. Na igreja, qualquer coisa que você fizer ali, eles estão metendo o dedo ali, apontando para você. Até o povo da igreja mesmo. Porque Padre Pio era perseguido pela própria igreja. Porque achava que Padre Pio mentia. A própria igreja ia atrás dele. Para saber realmente aquilo, perseguia ele. E o diabo também perseguia ele. E Padre Pio, ele se reerguia e mostrava cada dia mais forte a Deus. Cada vez mais. E esse é o convite que eu faço para você. Faça como Cristo. Pega a sua cruz, que ele fala isso. Se você quer seguir-me, pega a tua cruz e siga-me. Ele fala desse jeito. Se você quer vir comigo para o céu, então pega a sua cruz. Pega essa cruz. Igual uma historinha que eu vi. De Jesus, o Deus põe uma cruz no ombro de uma pessoa, a pessoa vai andando, acha pesada, aí pede, clama Jesus para Jesus cortar um pouquinho sua cruz ali. Deus vai lá e na cruz dele. Aí ele vai andando, acha pesada, reclama de novo, Deus vai lá e na cruz dele. Vai andando, Deus vai lá e na cruz dele de novo. Quando ele chega na beira do precipício, onde está o paraíso, muita gente pega a cruz, joga a cruz e passa. A cruz é desse tamanhozinho assim. Como é que ele passa? Se o precipício é do outro lado. Ele vai para a cruz dele desse tamanhozinho, porque fica tá facinho, né? Tá jogando até a cruz para cima lá. Uhul! A cruz tá levinha. Quando chega no precipício, a cruz é desse tamanhozinho assim, ó. E aí? Como é que você passa? Você fica preso ali, todo mundo passando, você fica ali. Você vai ver Lucas passando, você vai ver Maria Clara passando, você vai ver sua mãe passando, você vai ver aquele cara que se metiu o pau nele por trás ali passando, e você olhando pra cara todo mundo passando, porque a sua cruz, você diminuiu ela. Você não quis passar por sofrimento. Porque quando você usa a cruz para passar, ela some. Porque você já chegou, você já completou o seu caminho. A cruz já sumiu. Você não tem como você voltar mais. E as pessoas iam passando e a cruz ia sumindo. E aí? Você quer ficar aqui no final dos dias? Ou você quer passar para o outro lado? É o que Jacozinho fala da ponte. Falou lá na ponte no resgate. Que existe uma ponte entre nós e Cristo. E Deus pede, chama a gente. Vem pro lado de cá. Vem. Vem para cá. Passa na ponte. Essa ponte pode balançar um pouquinho? Pode. Mas vem que eu tô te chamando. Vem, pode vir.
Ela pode quebrar alguns degrauzinhos dela na hora que você passar. Vai, mas vem. Esse é o nosso caminho, vem. E enquanto o Robert estava partilhando, ficou no meu coração aquela passagem das bem-aventuranças, e que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele elencou vários pontos em que de recompensas, né, daqueles que forem agido de tais modos. E aí vai falando assim, né? Ó, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos e por aí vai. Mas aí chegando na última bem-aventurança, na penúltima, aliás, de Cristo ele diz assim, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 10 e versículo 11, até um pouquinho depois. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Davi foi perseguido. Mas aí tem mais um detalhe que eu quero acrescentar nesse momento e lembrar de um ponto assim. Quando o Davi ele fala assim, eu não sentei com os pecadores e por aí vai, eu me recordei de um ponto que foi usaram justamente a acusação contra o próprio Jesus. Eles falaram assim, mas Jesus é um comilão beberrão, ele senta com os pecadores, ele come com os cobradores de impostos, anda com as prostitutas, anda com sei lá o quê. Peraí, mas Jesus, ele estava andando justamente com o pessoal que não devia andar? Só que aí tem um detalhe muito importante da gente pensar. E recomendo muito você fazer essa reflexão. Por que Jesus andava com essas pessoas? Por que Jesus andava com ladrões, cobradores de impostos, que eram pecadores públicos? Mateus era cobrador de imposto. E andava com ladrões, Judas era ladrão. Acredito que entre os discípulos tinha outros ladrões no meio envolvido. Por quê? Maria Madalena, a gente entende que ela trabalhava como prostituta até. Por que Jesus andava com essas pessoas? Ele ia ao encontro delas porque ele se abaixava para levantar elas. Se ele tivesse a distância, as pessoas não iam escutar, porque iam achar que tamanho era o seu pecado que não conseguiriam receber o céu. Mas Jesus, ele veio ao mundo não para curar os que estão sãos, mas pelos doentes, pelos pecadores. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tudo aquilo que ele fez aqui na terra, ele era para a gente imitar ele, para a gente conseguir entrar no céu. E pensando nessa lógica, eu quero trazer uma historinha para vocês. Na verdade, são dois pontos, né? Mas em especial uma específica. São Felipe Neri, não sei se vocês conhecem ele. Ele é conhecido como o padroeiro das crianças arteiras, muito levada e tal. Por quê? Ele era um padre já, e ele era padre desses que pelas cidades pregando e por aí vai. Ele não tinha paróquia e tal. Só que aí ele sentiu no coração muita vontade de ser missionário. Ele queria muito ser missionário. E aí ele queria ir para Roma. Na época, Santo Inácio de Loyola, que era padroeiro, que era o fundador dos jesuítas, ele estava mandando junto os jesuítas
para fazer missão na Índia e em outros lugares. Felipe Neri, ele era da região, não lembro se ele é da região da França ou se era da Itália, em especial. Mas ele andava por ali. E aí ele foi para Roma, de onde que estavam sendo mandados os missionários. E aí no caminho, tem um fato em especial, eu vou contar rapidinho, mas não é um foco principal. Ele estava deitado dormindo, né? E tal, em cima de uma árvore, porque dormia em cima da árvore para os bichos não machucar ele de noite. E aí, em cima da árvore, ele do nada só escutou uma voz de uma criança e falou assim: Ei, ei. Aí a criança acordou ele, aí ele olhou para a criança, aí a criança falou para ele assim: quem é você? Falou: eu sou Felipe Neri. Aí ele falou assim: Para onde você está indo? Aí falou: Eu estou indo para Roma. Por que você está indo para Roma? Porque eu estou querendo ser missionário. Eu quero ser missionário nas Índias. Aí o menino falou assim: Você não vai para a Índia, não, tá? Aí ele do nada ficou assim, vai. Aí olhou para baixo, cadê o menino? Sumiu. O menino desapareceu. Beleza. Ele desceu, tal, continuou o caminho, chegou em Roma e por aí vai. Chegou lá, falaram para ele que ele não podia ser missionário porque as vagas todas já tinham sido completadas. Tava sem vaga. Aí ele ficou na cidade, todo triste, decepcionado. E aí do nada ele viu umas crianças roubando as coisas. Comida e tal. Aí ele foi atrás das crianças. Aí viu que eles estavam com muita fome e tal, assim. Aí ele sentiu compaixão daquelas crianças. Aí começou a tentar aproximar das crianças. Ele fez uma comida para ele e para as crianças. Aí levou para os mais novinhos, que umas criancinhas mais novinhas, elas eram um pouquinho mais dócil, né? Aí o chefe deles lá, que era uma criança mais velha, um adolescente, ele foi e falou assim: não come comida desse daí, não. Não aceita comida dele, não, e tal, assim. Aí ele foi forçando. Foi chamado para a dureza das crianças levado por causa dessas crianças aí mesmo. Dentro das crianças a maioria era ladrão, roubava mesmo, fazia arte, por aí vai. No final das contas, Felipe Neri, ele reconheceu que ele não precisava de fazer aquilo. Não era para ele ser missionário na Índia. Ele ficou lá para cuidar daquelas crianças. Tanto que uma das crianças é um santo famoso chamado São Camilo de Leles. E teve outros santos no meio do grupo daquelas crianças que eram levadas. Só que uma coisa interessante disso tudo, assim, enquanto Felipe Neri fazia essa obra de cuidar daquelas pessoas, e ele começou também a cuidar dos doentes que apareciam lá, as pessoas pobres que não podiam ir nas igrejas para se confessar, ele atendia a confissão das pessoas, ele cuidava, celebrava missa para aquelas pessoas que não podiam participar nas missas nas igrejas grandes e por aí vai. Chegou até o ouvido do padre da região, de um padre, e chegou depois ao ouvido do bispo da região. E esse bispo não gostava muito das coisas que Felipe Neri estava fazendo, que achava que aquilo era meio esquisito, meio errado, porque estava mexendo com gente errada e tal, assim. E tinha um sobrinho dele que mandava quando os meninos levados lá, quando eles eram criança, roubar as coisas, depois pegava as coisas que eles roubavam, vendia, roubava o dinheiro, pegava o dinheiro das crianças, tomava e tal. E ele se sentiu muito incomodado que os meninos pararam de roubar para ele. E aí, com isso, ele arrumou uma mentira, mentiu pro tio dele, falando assim: aqui, tio, não tem aquele padre Felipe e tal, assim? Pois é, ele não é justo nada. Aquilo é só fachada. Ele fica mexendo com coisa errada. Ele fica deitando com prostituta e por aí vai, fala uma mentira. Aí acabou que esse bispo, por maldade, junto com o sobrinho, né, mandou falar assim: ó, vou fazer o seguinte, vou mandar alguém para investigar. E o sobrinho armou uma emboscada. Falou que tinha para Felipe, mandou falar para Felipe que tinha numa casa específica, tinha uma pessoa que estava precisando muito de ajuda, porque estava passando por risco de morrer. Estava precisando muito de ajuda, de uma conversa e tal. E aí não tinha padre para poder ir lá visitar. Aí falou: tá bom, eu vou, saiu correndo. Chegou lá, armou, era uma prostituta que ele tinha pago para dar em cima dele. Chegou lá, ela estava totalmente despida,
deu para dar em cima dele. Ele chegou lá simplesmente e começou a rezar e tal, e começou a conversar com ela. Do nada, ele conversando com ela, eu senti vontade de chorar. E aí ela se cobriu e tal, e começou a conversar com ele. Acabou que na hora que ele tinha combinado de levar o rapaz para poder investigar, não assim, chegou com o padre, chegou esse sobrinho do bispo lá, e na hora que olhou, estava lá a prostituta vestida, chorando aos pés de Filipe Neri. E ela tinha acabado de receber a graça da absolvição dos pecados. Ela tinha conseguido se confessar e tal. Filipe Neri, ele tocou o coração dela de tamanha forma que ela se arrependeu daquilo que ela reconhecia que estava errado na vida dela. E ela resolveu mudar de vida. Entendendo que doar o corpo é pecado, porque a gente está pecando contra a castidade. O corpo é graça de Deus. Quando eu uso do meu corpo como objeto e dou o meu corpo como objeto para as outras pessoas, eu falto com caridade. Tanto, primeiro, amor a Deus que me deu o meu corpo, me emprestou ele, e meu corpo é templo do Espírito Santo. E segundo ponto, eu usar meu corpo em troca de dinheiro, lembrando que a castidade tem todo um sentido que o sexo é para o casamento, tem toda uma obra de graça de Deus dentro disso. E quando a pessoa age desta forma, ela está caindo no pecado contra a castidade e assim mesmo, até mesmo rejeitando a Deus. Isso a longo prazo. Eu não vou focar muito nisso, eu convido vocês depois, mais para frente, procurar. Tem o Tratado da Castidade, que o próprio Frei Gilson chegou a comentar, a trabalhar ele. Eu convido você em algum momento a procurar saber. Tem pregações do padre Paulo Ricardo também sobre, então eu recomendo você conhecer. Mas voltando, Filipe Neri, ele foi acusado injustamente, mas depois Deus honrou ele e provou que aquilo era mentira. Então pode ser que a gente passe por um período de perseguição com falsidade. Mas quando a gente for ir para o juízo, a gente não precisa procurar a justiça por nossa conta. A gente procura em Deus. Busca a Deus. Deixa Deus te justificar. Deixa Deus provar a tua inocência. Porque Deus, ele faz as coisas de uma forma muito melhor. E você vai ver. Eu vou usar essas palavras humanas, porque eu acredito que Deus nunca ia falar isso dessa forma. Mas a situação é assim. Quando a gente procura por nossa conta, pode ser que as coisas saiam tudo errado. A nossa forma da gente tentar se justificar e tentar se proteger pode piorar muito mais a situação. Mas quando Deus conduz as coisas, a chance da outra pessoa que está te acusando injustamente de quebrar a cara é muito maior. Ela vai quebrar a cara, porque ela está mentindo. E como diz aquele ditado popular, né? Mentira tem perna curta. Ou tem outro ditado aqui, né? Aqui se faz, aqui se paga e por aí vai. Tendo essa lógica, pode ter certeza. A pessoa que está agindo injustamente contra você, ela vai ter que se colocar em juízo diante de Deus. E pode ter certeza que Deus vai honrar se você estiver buscando ele. E aí, voltando sobre aquele ponto, às vezes pode ser que a gente vai precisar, em nome de Deus, para levar a ajuda de Deus para as pessoas, se envolver com pessoas assim. Às vezes Deus vai colocar no teu coração para você ir lá na boca de fumo, você acompanhar alguma pessoa que está nessa vida errada, desagrada, para poder ajudar ele a conhecer a Cristo. Não quer dizer que você tenha que consentir com o pecado, não. De você buscar o pecado, não. Por quê? Isso é você que tem que fazer com consciência limpa e deixar Deus conduzir o seu coração. Se você não rezar antes, pode ter certeza que uma chance muito grande de você cair. Jesus Cristo, que é Deus, foi tentado. Ele rezava sempre. A gente vê a passagem dizendo que ele rezava. Ele jejuava com frequência. E ele, sendo Deus, foi tentado pelo mal. Quanto mais a gente vai ser tentado e tem risco de a gente cair no pecado. Então, quando a gente for fazer uma obra de misericórdia, reze, não deixa de rezar, não deixa de procurar a confissão para estar limpo na tua alma, porque a chance de você
ter um discernimento errado é muito grande e acabar caindo na tentação. Em vez de você olhar nos olhos de uma pessoa que está sofrendo e você acolher aquela pessoa, corre risco de você olhar para o corpo dela, olhar para a ação dela e você apontar o dedo, ou até mesmo cair no pecado contra a castidade e tantos outros pecados aí para além. Então a questão é, a gente tem que ser como Jesus é. Mas aí, para a gente ser, tem que agir por completo. O completo é, a gente não é convidado a não julgar. Mas quando a gente tiver para ajudar alguém, a gente tem que ser prudente. Tem que rezar antes. Que Deus vai conduzir a gente. Às vezes pode ser que naquele momento não vale a pena você procurar essa pessoa para ajudar ela. Às vezes vale a pena você rezar por ela à distância. E quando em outro momento oportuno, Deus vai colocar no teu coração que é para você conversar com ela. Então é isso. Tem que tomar cuidado, porque a gente tem que tomar cuidado para não cair em ocasião de pecado, ou seja, se colocar em situação em que a gente tem um risco muito grande de a gente cair. Se a gente sabe que nossa fraqueza é constituir a castidade, então vamos evitar ambientes e situações, mas sem deixar de rezar para Deus conduzir a nossa alma. E quando a gente fizer tudo certinho, buscar fazer certinho, a gente vai ter mérito diante de Deus para poder colocar também, para pedir para Deus nessa forma. Essa forma de que Davi usou para rezar. Reze com sinceridade. Se você reconhece, não sabe que se você tem pecado, pede para Deus te iluminar. Vai na sinceridade, Senhor, eu não sei se eu estou cometendo pecado, por misericórdia, me ajuda. Ou então, se você sabe que você está sendo inocente, está acusado injustamente, você é inocente, fala, Senhor, eu sou inocente. O Senhor sabe que eu não fiz nada disso, por favor, me ajuda. Você pode usar disso. A oração sincera é muito mais agradável a Deus do que uma oração decorada, forçada. Um coração contrito, Deus não rejeita. E se você quiser reler esse salmo agora, eu convido você, releia o salmo. Se tiver algum versículo aí que chamou teu coração, pega ele. Pega ele para parar para pensar. Eu vou dar um tempinho de silêncio para você pegar esse salmo de novo, reler e ver qual o versículo que mais tocou teu coração. Quando você encontrar esse versículo, pergunta para Deus, Deus, o que o Senhor quer me falar com esse versículo? Maria Clara, Robert, vocês querem colocar mais alguma coisa que chamou atenção no coração? Passagem? Robert? Eu tava prestando atenção nas palavras de Lucas aqui. Aí eu tava lendo um negócio aqui que me mandaram aqui no WhatsApp aqui para sua notificação aqui. Aí um rapaz falando assim, uma frase de um jogo. Se quer paz, se prepare para a guerra. E aí eu falo com você. Quer paz? Se prepare para a guerra. Que a guerra vai ser constante. E muita, muita. Olha Frei Gilson, por exemplo. Frei Gilson acorda todos os dias, vamos pôr assim, 3 horas da manhã, faz uma live, coloca 1,5 milhão de pessoas para acordar com ele, para fazer uma live de 1 hora, e tem muita gente perseguindo ele, apontando, tentando cancelar a live dele, falando que ele está com associação política, que ele está fazendo isso por bens financeiros, tentando calar ele.
falando mal dele, e ele continua. Você acha que ele vai parar? Não. Você pega a própria... Uma frase que eu vi da irmã, que acho que é Kelly que a chama, que ela falou assim, um barco no mar, ele não afunda. Por quê? Porque tá no mar ali, tá sobre o mar, né? Ele não afunda. Mas faz um furo nele, se ele não afunda. Faz um furo nele ali, deixa a água entrar dentro dele. Se ele não vai afundar. O que seria muitas vezes esse furo no seu barco? Seria, vamos supor assim, a representação. Você é o barco, Jesus é o oceano. Esse furo, muitas das vezes que está ali, pode ser um furo que você mesmo provocou, né, como o Lucas falou, com o seu pecado, e você nem percebeu que aquele furo foi um furo tão pequeno que você nem percebeu que você está enchendo d'água. Ou pode ser pessoas no seu meio que furaram o seu barco e você não percebeu. Ou você largou para lá, tá dando para ir, ó. Furou muito não, tá entrando um pouquinho a água. Rapidinho eu chego lá do outro lado. Mas você vê que seu barco só vai enchendo de água. Só vai enchendo de água. Até quando você vai deixar seu barco encher d'água? Até quando você vai pegar um baldinho e fazer igual desenho animado lá, que o mar enchendo, o barco enchendo d'água, você com um baldinho jogando água para fora. Será que você vai dar conta de jogar aquela água tudo para fora? Aquele mar inteiro então dentro do seu barquinho, sei lá, com um baldinho jogando água para fora? Até quando você vai ficar empurrando isso aí? Até quando você vai ficar igual a gente vê em esses filmes, um bote salva-vida lá no meio do oceano e o seu olhando para cima lá, esperando alguém te ajudar sem você dar sinalização, sem nada. Como é que alguém vai saber que você tá ali se você não sinalizou? Você tá à deriva. Ninguém sabe que você tá ali. Passa vários helicópteros ali em cima de você e ninguém tá te vendo, não. Eles não sabem que você tá ali. Deus sabe que você tá ali. Mas Deus tá esperando você avisar ele. Deus tá esperando você avisar. Deus tá te vendo. Só que enquanto você não chamar ele, não vai. Assim que ele fez com Bartimeu. Jesus sabia que Bartimeu tá sentado ali no canto ali. Jesus já tinha visto ele. Mas Jesus esperou Bartimeu gritar ele. Jesus ia embora. Jesus estava indo embora. E Bartimeu gritou. Gritou. Bartimeu não viu que Jesus estava ali. Mas Bartimeu sentiu Jesus ali. É isso que eu falo aqui, ó. Lá em cima, ó. Né? Sonda-me, Senhor. Provai-me. Escutais meus rins e meu coração. Né? Escutai meu coração. O que é o rim? O rim é onde fica o fluxo de água no seu corpo ali, ó. Onde você precisa tomar água, né? O rim filtra a água ali e o que for bom vai para o seu corpo, o que o corpo rejeitou, ele transforma em xixi e urina, né? Ele joga fora. E aí Jesus faz assim o papel assim. Você escuta muita coisa, você absorve muita coisa. No seu trabalho, no seu dia a dia, né? Você escuta muita coisa ali. O que você vai filtrar para você ou o que você vai filtrar para jogar fora? O pai sempre fala assim, você tem dois ouvidos. Um para ouvir e o outro para jogar fora. O que você vai jogar? O que você vai entrar aqui, vai deixar saltar aqui, ou você vai tampar aqui e deixar entrar tudo? Você vai precisar fazer uma hemodiálise? De que Deus tem que ir lá no seu coração, lá e colocar uma maquininha no seu rim lá, para aquilo ali ficar filtrando seu sangue ali, para ver o que vai
e que vai ou que não vai ser jogado fora? Ou você não consegue fazer sozinho? Você tem que saber fazer sozinho. Filtrar as coisas. Que Deus te ensinou o que você deve filtrar, o que você não deve filtrar ali. Deus falou com você o que você tem, como fazer isso. Porque ele fazia isso. Ele, quando ele foi julgado, que ele foi ir para ser julgado, ele ficou calado o tempo inteiro. Ele escutou muita coisa, ele ficou calado. Então acho que ele respondeu lá Pilatos, respondeu quem estava condenando ele. Não, ele ficou calado o tempo todo. Ele não resmungou hora nenhuma. A gente tem que aprender a filtrar aquilo ali. E o coração é o quê? O coração é onde bombeia o nosso sangue. É onde a fonte de vida ali, ó. No do coração você tem o seu sentimento, você sente amor ou você sente ódio. No coração ali você bombeia seu sangue pro corpo inteiro. No coração ali você sente dor. Para que o rim ele jogue, né, o líquido que você bebeu ali, a água, os nutrientes da água para o seu corpo, precisa do coração. Eles trabalham em harmonia. Né? O coração bombeia para que aquilo fique rodando no corpo. E aí? Quem vai trabalhar será que vai deixar o corpo trabalhar em harmonia? A cabeça com o coração com o rim com o coração? Seria você e Deus. Deus é o seu coração, você é o rim. Será que os dois estão trabalhando em harmonia? Ou você está trabalhando sozinho? Você quer trabalhar sozinho e chutar o pau da barraca e falar assim, eu vou trabalhar sozinho, eu consigo. Joga no peito que o pai segura. Joga no peito que o papai segura. Será que você consegue mesmo? Aguentar tudo sozinho? Porque os apóstolos, quando eles foram lá tirar alguns demônios do corpo lá, das pessoas que estavam lá, possessas lá, eles não conseguiram, não. Jesus chegou para eles e falou assim, Jesus, por que Jesus não consegue tirar esses aqui? Aí Jesus fala, esses aqui só tira o coração. Um sacrifício, jejum, sacrifício. Né? E aí, você tem feito isso? Você tem feito sacrifício? Aproveitando a quaresma hoje em dia, você tem feito sua penitência a Deus? Seu jejum? O que você tem deixado de lado para seguir a Deus? O que você deixou de lado aí? Seu pecado? Porque muita gente vira e fala assim, né? Igual um colega meu trabalha comigo e fala assim, eu não bebo na quaresma não. Mas que jejum é esse? Não bebe na quaresma, acabou a quaresma e enche a cara na cachaça? Então, não valeu para nada. Né? Igual eu estava perguntando pro padre assim, ô padre, é pecado comer carne na quaresma? Ele falou assim, não. Pecado é você deixar de comer uma carne que tá baratinha para gastar milhões num bacalhau. E aí? Você gastou milhões num bacalhau? Fazer uma bacalhau, você gastou milhões num bacalhau? Você poderia ter gastado bem menos? E aí que tá. Adiantou você fazer um jejum hoje eu não vou fazer uma penitência aqui, que hoje eu não vou beber. Durante a quaresma, 40 dias de quaresma, eu não vou beber não. Mas acabou a quaresma, você tá chutando o pau da barraca e tornando tudo. Os 40 dias você bebe em 2. Então você tem que pensar o seguinte, você tem que fazer como Cristo. Quando Cristo foi tentado no deserto pelo inimigo, ele renunciou muitas coisas. Ele ensinou pra gente o que é o verdadeiro jejum. Renunciou várias coisas. Assim como ele, quando ele curou a adúltera, a Maria Madalena, quando ele se abaixou para Maria Madalena ali, o pessoal veio jogar Maria Madalena no meio de Jesus ali, e falou com Jesus o que Maria Madalena fez. Jesus não ficou em pé diante dela, olhando para o pessoal. Jesus falou, aquele que não tiver nenhum pecado, tira a primeira pedra. E Jesus abaixou. Mas por que Jesus se abaixou?
para se sentir do mesmo tamanho que ela. Para se sentir assim tão baixa como ela estava. Porque ela estava baixada. Ela estava enjoelhada no chão, ela estava se jogada no chão. Jesus quis se sentir na mesma altura que ela. Mesmo Jesus sendo rei, Jesus se humilhou para ela. Para se sentir do mesmo tamanho, mesmo nível que ela. Porque se eles pedrejassem ela, ele também queria ser pedrejado. Porque ele estava no nível dela. Ele ficou o tempo todo de cabeça baixa. Quando ele viu as pedras caindo, ele olhou para o lado, ele baixo levantou a cabeça e viu que todo mundo foi embora e viu para ela aí. Ninguém te condenou? Então vai, não torna mais a pecar. E se Maria Madalena não tivesse voltado, passado um tempo, Maria Madalena ia assim, vou voltar a fazer tudo de novo. Não valeu para nada aquilo que Jesus fez. Não valia nada. Maria Madalena depois seguiu Jesus, virou uma santa. Assim como lá também na Samaritana, quando Jesus foi lá no poço, meio-dia, debaixo de um sol quente, pediu a Samaritana uma água. Jesus falou com ela que se ela soubesse quem estava conversando com ela mesma pediria água para ele, não ele pediria água para ela. E falou com ela: traz para cá seu marido, traz aqui seu marido. Dissesses bem, esse marido aí não é teu, já teve 5. Esse também não é seu, esse sexto aí também não é seu, não. E se ela quisesse voltar atrás depois que Jesus modificou a vida dela, que Jesus mostrou para ela a verdade, que ela mudou, ela correu, ela parou de se sentir envergonhada porque ela ia buscar água meio-dia, porque ela se sentia envergonhada em relação ao povo que condenava ela, que ela saiu correndo e falou assim: eu achei o profeta lá, ó. E todo mundo correu para ver Jesus. E se ela quisesse voltar atrás e fazer tudo de novo? Tudo que Jesus fez foi em vão. Tudo aquilo que Jesus fez para ficar no poço esperando ela foi em vão. Todas as palavras que Jesus falou com ela foi em vão. Toda a água que Jesus deu para ela beber foi em vão. Porque Jesus falou que aquele que beber da minha água não jamais terá sede. Então ela tomou água errada, porque se ela voltou atrás, ela falou com Jesus, né? Dá-me dessa água para que eu não tenha que voltar aqui, para não ter mais sede. Mas se ela voltou a beber da água, então ela sentiu sede, então ela fez errado. Então a gente tem que pensar assim. A não voltar a fazer mais. A não cometer aquilo de novo. É olhar para Deus e não cometer aquilo de novo. É seguir reto. É deixar com que o coração e o rim filtre tudo aquilo que você está ouvindo. O seu ouvido, eu tenho que saber o que você vai entrar para dentro do seu ouvido aqui, o que você vai jogar do lado de cá. Se o pai fala, ó, você ouve aqui, sai aqui, ó, por isso que são um conectado ao outro. Então saiba escutar. Saiba ouvir, saiba filtrar muita coisa. Para de fazer igual ralo, igual ralo de cozinha. Igual eu estava vendo o padre falar essa diferença de uma pessoa filtra, que é um filtro de barro, de uma pessoa ralo. O que é uma pessoa filtro de barro? Pessoa filtro de barro é o quê? O que é um filtro de barro? Você põe a água lá em cima, no topo dele, né? Você pega ali a água, vamos supor, água ali da torneira e põe dentro dele até ele encher. Quando ele encher, o que aquele filtro faz embaixo? O filtro filtra a água. Ele tira as impurezas da água e joga água boa para baixo. As impurezas ficam no filtro, ali. E o resto desce. Então, ele separou aquilo que é bom e jogou para baixo. O que é um ralo? Ralo de banheiro. Quando você toma banho, vai sabão, cabelo, caspa, é tudo de uma vez só. Desce de uma vez só. Não separa nada. Absorve tudo. E aí eu te pergunto, o que você quer ser? Um filtro de barro ou um ralo de banheiro? Você quer sair absorvendo tudo que estão falando com você e vai ficando por isso mesmo? Ou você quer filtrar aquilo que é bom? Sabe, filtrar que é bom. Filtrar que é bom não é só palavras, não. Também é amizade também. E muitas vezes aquele que fala que é seu amigo é o primeiro a te condenar. É o primeiro a apontar dedo para você. É o primeiro, na hora que você mais precisa dele, é o primeiro a mete o pé. É o primeiro a te humilhar. Para saber filtrar também quem que é seus amigos. Os verdadeiros amigos seus. E quem é seu amigo de verdade mesmo,
Ele vai te chamar atenção quando for para ser chamado atenção. Ele vai rir com você quando tiver que rir com você. Ele vai festejar com você quando tiver que festejar com você. Mas ele vai brigar com você. Ele vai ser como um pai para você, porque ele quer seu bem. Aquele amigo de verdade, que é amigo de verdade mesmo, Deus mandou em forma de anjo. Ele é um anjo, né? Deus mandou aquele anjo em forma de ser humano para cuidar de você. Eu tenho um amigo que briga comigo direto. Aí deu falar qualquer bosta. Olha o Lucas aí, ó. O Lucas tá aí de prova. É ou não é, Lucas? Fala comigo aí. Responde aí. Você não briga comigo? Fala em áudio pra todo mundo ouvir. Você não briga comigo quando tem que brigar? Às vezes sim, né? Tá aí a prova. O Lucas é um amigo que quando eu falo com ele assim, Lucas, eu desisto daquilo, eu não aguento daquilo. Para com ele, se eu puder dar um tapa na sua cara sua. E Lucas é bravo, viu, gente? Vai dar com ele. Tá? E quando tiver que chamar a atenção, tipo assim, a gente ri, a gente brinca, a gente, né, eu falo as coisas com ele, ele racha de rir também, às vezes, mas quando ele tem que brigar comigo, ele briga mesmo. Eu falo com ele que Deus colocou ele como anjo na minha vida. Porque muitas das vezes eu me sinto um nada. Às vezes eu me sinto assim que eu tô deprimido, alguma coisa acontece na minha vida, eu chego para o Lucas. Tá acontecendo isso. Eu converso muito com ele. E ele fala comigo assim, calma, amigo. As coisas não é assim não, calma. Tenha paciência. Vou rezar para você. Que também você tem que parar de ser aquele cristão 6 horas. Vocês rezam para mim? Né, Lucas? Vocês rezam para mim? Vocês rezam pra mim? Você não faz nada. Só você reza para mim? Vocês rezam para mim? Lucas me ensinou isso há pouco tempo. Vocês rezam para mim? Vocês rezam para mim? Né? Não é 6 horas. É cristão 6, né, Lucas? Vocês rezam para mim? É 6 horas mesmo. Aí, em vez de falar mesmo? reza, fala 6 horas para mim. 6 horas horas para para mim. mim. 6 horas para mim, 6 horas para mim. Então, quer dizer, você mesmo não tá rezando, não. É só isso, gente. Deixa com a Maria Clara falar um cara agora. Eu só acho que uma coisa que vocês falaram, uma frase, o versículo 2, completa tudo que vocês falaram. Sondai-me, Senhor, e provai-me. Escutai meus rins e meu coração. Eu acho que esse versículo é o resumo de tudo que vocês dois falaram. Deus sabe a verdade. E a gente tem que confiar no julgamento dele, não dos outros. Não importa o que vai acontecer. Confie que o Senhor já sabe a verdade. Ele guarda seu coração. Ele conhece seu coração. Então não tenho que temer. Não tenho que os injustos que querem falar mal de você. Porque a verdade sempre prevalece. Deus já sabe. É isso. E antes de a gente passar para a oração, ficou mais uma coisinha no meu coração, mais um ponto. Quando o Robert estava comentando, né, sobre o caso, né, tanto de Maria Madalena, o caso da Samaritana, todas essas pessoas que foram tocadas por Jesus de alguma forma, depois voltaram a seguir, começaram a seguir ele, e não voltaram para o pecado, né, pelo menos não tem relato disso, teve um motivo para elas voltarem, para ficarem com Deus e não voltarem a cair no pecado. E eu acredito que é o mesmo sentido pelo qual Davi, ele permaneceu buscando a Deus. É amor. Eu não sei se você que está ouvindo a gente tem o costume de ver a liturgia do dia. Todo dia a Igreja Católica coloca um pedacinho da Bíblia para a gente, de 3 a 4 leituras, mais ou menos, para refletir, e a Igreja no mundo todo refletir junto. E hoje, em especial, a liturgia, primeiro, né, na primeira leitura, é do livro de Oséias, capítulo 6, versículo 1 a 6. E ela diz assim: Vinde, voltemos para o Senhor, Ele nos feriu e há de tratar-nos.
Ele nos machucou e há de curar-nos. Em 2 dias nos dá vida, dará vida. E ao terceiro dia há de restaurar-nos. E viveremos em sua presença. Peraí, isso aí lembra da ressurreição de Cristo, né? 3 dias, restaurar, ressuscitar. E aí continua. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certamente como a aurora é a sua vinda. Ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. E aí, versículo 4, é a voz de Deus falando conosco. Como vou te tratar-te, Efraim? A gente pode pensar a gente no lugar de Efraim. Como vou tratar-te, Judá? E a gente pode pensar a gente no lugar de Judá. O vosso amor é como de uma nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Nosso amor é pequeno, ele acaba. Eu os debastei por meio dos profetas, arrasei-os com as palavras de minha boca, mas como luz expandem-se os meus juízos. Quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Isso resume assim: o que faz uma pessoa não cair de novo no pecado? Uma pessoa procurar a Deus mesmo na dificuldade, na adversidade, mesmo na perseguição justa e até mesmo injusta, em todas as situações, e permanecer com Deus, não é o medo, é o amor. É o amor. O amor nosso pode ser pequenininho, mas Deus ele nos chama a amar mais e mais ainda, de verdade. Maria Madalena, de início, ela reconheceu-se amada, foi perdoada. E o que fez ela continuar procurando Jesus é que, à medida que ela ouvia Jesus falar, e ela foi conhecendo a palavra de Deus, e como Jesus mostrava que era a palavra de Deus, aquilo que Deus queria para o povo, ela começou a se encantar cada vez mais e amar a Deus. O que aconteceu com a samaritana foi parecido. De início, ela ficou encantada por causa do poder de Deus. Mas depois ela começou a amar a Jesus. E assim ela começou a seguir. Pedro, ele, de início, ele ficou encantado por causa tipo assim, do poder de Jesus. Oi, ele tá curando. Ele fez a milagre da pesca milagrosa aqui, e por aí vai. Ele tem tanto poder e tal. Aí ficou impressionado. Mas depois, além da curiosidade, da impressão, ele começou a amar a Deus, a amar a Jesus, porque ele viu como Jesus agia e viu como aquilo tanto tocava o coração dele, tocava as outras pessoas. Então, nesse sentido, resumindo tudo, a tua penitência de quaresma só vai ter sentido se você fizer ela por amor a Deus. O teu sacrifício de quaresma que você faz só vai ter sentido se você fizer por amor a Deus. Só vai ter sentido se você procurar fazer o jejum escondido. Que Jesus ele pede para a gente fazer jejum escondido, não é para mostrar para as pessoas que a gente está jejuando, por amor a Ele. Porque é ali que Jesus vai provar o nosso coração, Deus vai provar o nosso coração. Então é isso. Em todas as obras que você fizer, faça por amor a Ele. E por amor a gente vai ter vai ter o desejo de procurar Deus, mesmo na dor e no sofrimento. A gente vai largar a mão do pecado, porque a gente vai lembrar que cada vez que comete pecado, é uma ferida que a gente causou no coração de Jesus, no corpo de Jesus. E a gente não vai fazer o pecado para não querer ou não ofender o coração de Deus, não machucar a Deus. E depois, por consequência, a gente não vai parar de fazer pecado, porque a gente não quer machucar o nosso amigo, nosso irmão, nosso próximo. Que a gente peca contra outra pessoa. Mas isso primeiro, por amor a Deus. Depois por amor ao próximo. Porque eu não quero machucar ele. A gente vai parar de roubar, porque a gente vai reconhecer, tipo assim, se eu roubar, eu prejudico outra pessoa. E eu não quero prejudicar mais a outra pessoa. Por amor a Deus e nesse sentido. E aí, é necessário a gente amar a Deus, acima de tudo. Só com o amor dele que a gente vai conseguir fazer tudo. O Robert partilhou com a gente aqui uma canção, né? Amar-te mais do que a mim mesmo, amar-te mais do que tudo que há aqui,
amar-te mais do que os mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Apesar que essa música tem um errinho teológico no finalzinho, que é dar a vida só por Jesus, porque o erro é que é o seguinte, aquele que dá a vida pelos irmãos, esse tem valor aos olhos de Deus, mais há valor. A gente precisa dar a vida por Deus, mas também pelos irmãos. Doar-se pelo outro é o ato de caridade. A gente segue o segundo mandamento, o resumido: amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como Deus nos ama, por amor a Deus, e amar o próximo como a ti mesmo. Mas ainda assim essa música não perde a riqueza dela. Amar-te mais que a mim mesmo, que os mais queridos. Porque sem o amor de Deus a gente não consegue amar o outro de verdade. E eu convido a você a fechar os teus olhos. E com base em tudo aquilo que a gente refletiu nesse dia de hoje, tudo aquilo que você sentiu no teu coração, faça a tua oração agora. Deposite nas mãos de Deus agora também aquelas intenções que você guardou no cestinho, lá no início que a gente compartilhou e pediu para você fazer. Nessa hora agora, coloque nas mãos de Deus agora. Fale com as tuas palavras. E eu vou interceder por você nessa hora. Meu Senhor Jesus, meu Deus, por favor, tenha misericórdia de cada um de nós. Ajudai-nos em nossas misérias a sempre procurar a Ti, Senhor. Seja na perseguição justa, no sofrimento justo, ou na perseguição injusta, no sofrimento injusto que outra pessoa nos causa, ou consequência dos nossos pecados, Senhor. Por favor, fazei justiça em nossas vidas. Olhai os nossos caminhos, nossas ações, Senhor, as boas obras que a gente faz. Olhai a fé que a gente tem em vós, Senhor. Mesmo que seja pequenininha, essa pequenininha queremos entregar nas tuas mãos, Senhor. Senhor, escutai nosso coração, escutai a nossa alma, escutai o nosso interior, Senhor. E por favor, cuida da gente, provai e sonda no Senhor. E se existe algum pecado em nós, por misericórdia, mostra pra gente, ajuda a gente a voltar a Ti, acertar nossos passos. E se a gente não cometeu erro nenhum, por misericórdia, Senhor, defendei a gente. Senhor, o Senhor sabe que a gente ficou nesse momento aqui porque a gente ama o Senhor, mesmo que seja um amor pequenininho, como a nuvem de manhã, que depois vai levada pelo vento e se acaba, mas ainda assim a gente tem um amor, mesmo que pequenininho. Olha esse amor pequeno que a gente tem por vós, Senhor. E por esse amor, tende misericórdia de nós, Senhor. Olhai, Senhor, o nosso desejo de te buscar, essa vontade de estar aqui com o Senhor, que a gente fez com que a gente ficasse esse tempo com o Senhor, procurando rezar, ouvir a Tua palavra, Senhor. Olha, Senhor, por misericórdia, as nossas lágrimas que a gente derrama nas madrugadas, Senhor. Nos momentos que a gente está sozinho, por causa das perseguições injustas e também por causa das condenações justas, Senhor. Tens misericórdia de nós, ajudai-nos a voltar a Ti, Senhor. Senhor, na inocência, lavo as minhas mãos e conservo-me junto de vós, altar, Senhor, para publicar, publicamente anunciar vossos louvores e proclamar a todas as vossas maravilhas, Senhor. Olha, Senhor, que a gente tem buscado continuar junto de Ti. Olha o desejo que a gente tem procurado a Ti, mesmo que seja pequeno. E por misericórdia, ajudai-nos a querer Te buscar mais, a Te amar mais, a fazer aquilo que é certo, mas por amor a Ti, Senhor. Livrai-nos e seja propício, Senhor. Nossos pés ficaram firmes no Teu caminho, Senhor, reto. E assim a gente vai bem dizer a Ti, Senhor. Ajudai-nos, Senhor, e honrai-nos, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Amém? Alguém quer colocar uma última coisinha antes da gente fechar? Quero sim, última coisa. Pedir, como sempre a gente pede,
né, que já virou até uma regra nossa aqui do grupo, né, Lucas? É vocês compartilhar lá embaixo, tá? Curtir, dá um joinha pra gente lá. Curta, compartilhe, né? De novo eu peço, deixa os seus comentários lá no nosso comentário lá embaixo, lá, escreve lá no chatzinho lá, o que vocês estão achando da live, o que pode mudar um pouco, né? Aquilo que mais tocou na passagem para a gente rezar. Coloca seu nome lá, como a gente sempre pede, para você, colocar seu nome para a gente rezar por você, para alguém da sua família, né? Como o Lucas falou, né? Pelas perseguições que você está seguindo, seja injustas ou justas, né? Por alguém que você sabe que está sendo perseguido, ou por alguém que te pediu oração e você não está tendo forças para rezar, põe seu nome lá. A gente vai te ajudar. A gente está disposto a te ajudar. Eu, Lucas, Maria Clara, a Paula, o Edson. A gente está aqui para ajudar vocês. Então, vai lá, compartilhe para a gente, tá? E encerramos nessa live, né, na bênção de Deus, que é Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Vemos vocês na próxima live, se é amanhã, a gente vai ver os horários, tá? E já saiu o episódio, né, Lucas? Toda quinta-feira sai episódio lá no canal, então ative sua notificação. Toda quinta-feira a gente está lançando episódio novo. Vai lá, assista nossos episódios, deixe seu comentário, curta, compartilhe nas redes sociais e ó, fiquem com Deus, gente. Tchau. Tchau. Fechou, gente. Obrigado, tá? Pela presença, pela companhia. Hoje a gente estendeu mais do que o comum,